Olá pessoal, tudo bem? O tópico que trataremos hoje diz respeito aos institutos jurídicos da prescrição e da decadência. No último tópico nós analisamos as questões atinentes à preclusão e à perempção e agora vamos analisar um pouquinho da prescrição e da decadência. Bem, o que nós temos que entender antes de analisar principalmente os artigos referentes à prescrição e à decadência no processo do trabalho? Lembrar um pouquinho dos conceitos de prescrição e de decadência que vocês estudaram tanto em direito civil como em processo civil. Obviamente que esses conceitos de prescrição e de decadência, eles se aplicam ao processo do trabalho. Lembrando então que a prescrição nada mais é do que a perda do direito de ação. A prescrição ocorre quando a parte não tem mais o direito de propor a ação, de buscar o direito em juízo. Por outro lado, a decadência é a perda do direito. É a perda do direito. É claro que, por consequência, a consequência, ao fim e ao cabo, é a mesma. Ou seja, na prescrição, enquanto você, pela via direta, não tem o direito à pretensão, pela via oblíqua, tu não tem também o direito. E a decadência, você pela via direta já não tem o direito e pela via oblíqua também não tem a pretensão, porque se não tem o direito não tem como buscar, né? E na prescrição não adianta você ter o direito, mas já não ter condições de buscá-lo judicialmente. Então, a prescrição e a decadência, elas operam-se sob formas diversas. Enquanto a decadência atinge diretamente o direito, a prescrição atinge diretamente a pretensão judicial. Vocês lembram que é muito comum, quando se utiliza como exemplos, a pretensão para o ajuizamento no processo civil, se utiliza como exemplos tradicionais a pretensão para o ajuizamento de uma ação de indenização por danos morais em razão de um protesto indevido. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor é 5 anos, ordinariamente no Código Civil é 3 anos, não ajuizada nesse período, ocorre a prescrição, ou seja, não há mais como buscar a reparação por danos morais na seara da justiça. E a decadência é a perda do direito. Aqueles casos, o exemplo mais comum utilizado pela doutrina civilista é os casos do aprovado em concurso público, que tem 30 dias para tomar posse e não toma nos 30 dias, né? Chega posteriormente a isso para iniciar os seus trabalhos no serviço público. Neste caso, operou-se a decadência, que é a perda propriamente do direito. No processo do trabalho, nós temos opera-se a decadência, além de casos tradicionais, como ação rescisória, como mandado de segurança, nos seus respectivos prazos, opera-se a decadência também no inquérito para apuração de falta grave. Não se preocupe, analisaremos o inquérito para apuração de falta grave no momento processual oportuno da nossa disciplina, no momento adequado da nossa disciplina. Mas só para vocês entenderem, alguns empregados, especificamente aqui o dirigente sindical, ele só pode ser demitido por justa causa e através de uma ação judicial denominada inquérito para apuração de falta grave. O empregado, então, se ele for afastado do emprego em razão de uma falta grave, sendo dirigente sindical, o empregador, ao afastá-lo do emprego, tem até 30 dias para ajuizar essa ação denominada inquérito para apuração de falta grave, demonstrando na Justiça do Trabalho que o empregado, embora dirigente sindical, cometeu uma falta grave, e na Justiça do Trabalho obter a rescisão do contrato por justa causa. Se ele não ajuizar essa ação no prazo de 30 dias, opera-se a decadência, independentemente da falta grave que tenha cometido esse empregado. Então, são os exemplos mais corriqueiros e tradicionais que a gente tem a respeito da decadência. Lembrando mais uma vez, a decadência é a perda do direito. A prescrição é a perda do direito de ação. Pois bem, pessoal, como é que funciona a prescrição trabalhista? A prescrição trabalhista está regulada em 2 artigos. O primeiro deles, no artigo 729 da Constituição Federal, e agora na nova CLT, no artigo 11, que repete
basicamente o texto do artigo 7º da Constituição Federal. E nós temos, basicamente, 2 tipos de prescrição no processo do trabalho. A prescrição no curso do contrato de trabalho e a prescrição após a extinção do contrato de trabalho. Vejamos, pegue uma CLT aí e vamos dar uma analisada juntos. Localizem o artigo 11 aí, por favor, da CLT. Vejam só. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescrevem 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Portanto, aqui temos bem claro a configuração de 2 tipos de prescrição trabalhista. 5 anos no curso do contrato de trabalho e 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso quer dizer que, por exemplo, um empregado que foi admitido no mês de março de 2013, ele já não pode reclamar as pretensões dos anos de 2013, por exemplo. Vejamos da seguinte forma. Ainda que na vigência do contrato de trabalho, a prescrição é quinquenal, ou seja, 5 anos. Nós estamos em 2020, então nós retornamos 5 anos. Então, 2019, março de 2019, março de 2018, março de 2017, março de 2016 e março de 2015. A partir de março de 2015, por exemplo, 20 de março, né, vamos imaginar, a título de exemplo que estou gravando esse vídeo no dia 20 de março, a partir do dia 20 de março de 2015 para trás, esse empregado já não tem mais pretensões a reclamar. Ele já não pode reclamar pelas horas extras que não foram pagas, eventual adicional de insalubridade que ele tinha direito, férias que não foram alcançadas, 13º pago de forma incorreta e assim por diante, porque operou-se a prescrição quinquenal. Após a extinção do contrato de trabalho, o empregado tem o prazo de 2 anos, lembrando-se que o aviso prévio, ainda que indenizado, conta como tempo. Ele tem 2 anos para ajuizar a sua ação trabalhista. Repito, após a extinção do contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para ajuizar a sua ação trabalhista, podendo reclamar os últimos 5 anos. Por isso, 2 tipos de prescrição. Prescrição após a extinção e prescrição na vigência do contrato de trabalho. Ainda que tenha trabalhado 30 anos na empresa, ele tem 2 anos após a extinção para ajuizar sua ação, podendo reclamar os últimos 5 anos. Tá? Bom, a primeira dúvida que surge é a seguinte. Afinal, e esses 5 anos, professor, eles contam da data da extinção ou da data do ajuizamento? Ou seja, eu posso reclamar os meus 5 anos a contar, independentemente da data do ajuizamento, né? Eu conto esses 5 anos da data da cessação do contrato de trabalho, ou seja, eu posso reclamar os 5 anos imediatamente anteriores à cessação do contrato de trabalho, ou essa prescrição quinquenal conta-se a partir da data do ajuizamento, dentro desses 2 anos. Bom, e aqui a resposta ela está na súmula 308 do TST. A súmula 338 diz que, respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato de trabalho. Portanto, pessoal, a prescrição quinquenal, ela começa a contar, ela conta-se a partir da data do ajuizamento. Então, empregado que tenha trabalhado um longo período na empresa, né, e que demore para ajuizar a sua ação, 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, fatalmente
será prejudicado pela prescrição, porque ele só vai poder reclamar os últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento, o que fatalmente pegará esse período em que ele ficou inerte entre a extinção do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação. Então, em suma, pessoal, lembre-se o seguinte: temos 2 tipos de prescrição trabalhista: a prescrição no curso na vigência do contrato quinquenal e após a extinção do contrato bienal. O empregado tem, após a extinção do contrato de trabalho, 2 anos para ajuizar a ação, podendo reclamar os últimos 5 anos. Prescrição quinquenal. Esse prazo, nos termos da súmula 308, conta-se exatamente a partir da data do ajuizamento da demanda. Bom, também gostaria, como consequência, nós temos que analisar 3 coisas aqui que são importantes: causas impeditivas, suspensivas e propriamente a interrupção da prescrição. Vamos a elas. Causas impeditivas da prescrição. Causas impeditivas da prescrição são as ocorrências que impedem o início da fluência do prazo prescricional. Elas estão previstas no artigo 198 e 199 do Código Civil, que vocês podem localizar e vocês vão ver aí as situações, né? Por exemplo, artigo 198, não ocorre a prescrição contra, inciso 1º, contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil. Então, só para trazer um exemplo no processo de trabalho. Só para... Eu sei que vai virar bullying, né? Mas esse é o brinquedinho da minha filha aqui, ó. Uma pulseirinha que ela me deu de presente. Então, olha só. Não ocorre a prescrição entre os incapazes. Professor, mas como isso pode acontecer no processo de trabalho? Muito simples. Poderia dar vários exemplos, vou dar um só. Imaginamos uma morte de um trabalhador. Né? A morte é causa de extinção do contrato de trabalho, uma morte por acidente de trabalho por culpa do empregador. Esse empregador deixa um filho de 5 anos de idade. E, obviamente, que pode-se discutir na Justiça do Trabalho a responsabilidade civil do empregador pela morte desse empregado. Esse filho, menor de 5 anos, não está sujeito ao prazo prescricional para ajuizar a sua ação de 2 anos, porque contra ele não corre a prescrição, só vai correr a prescrição com a maioridade. Então ele pode ajuizar a sua ação muito após os 2 anos da extinção do contrato de trabalho, porque não ocorre a prescrição enquanto ele for menor. Pois bem, já as causas suspensivas da prescrição as causas que congelam a fluência da prescrição. Suspender é paralisar, congelar. Essa é a ideia de prescrição, de suspensão da prescrição. E a suspensão da prescrição, a gente pode falar de várias situações, mas só para fazer um link com as nossas primeiras aulas presenciais, nós falamos das comissões de conciliação prévia, quando falamos das formas de solução de conflito. E uma das causas de suspensão da prescrição é o ajuizamento da reclamação, é a propositura de uma reclamação perante a comissão de conciliação prévia instituída nos âmbitos do sindicato. Então, quando a parte provoca a comissão de conciliação prévia, há a suspensão da prescrição, congela-se a prescrição, né, enquanto há o trâmite dessa pretensão fluindo, ocorrendo no âmbito das comissões de conciliação prévia. Uma questão muito interessante, caros alunos, é a seguinte: professor, e ocorrendo a suspensão do contrato de trabalho, há também a suspensão da prescrição? Exemplo: empregado afastado por auxílio doença, empregado afastado por auxílio acidente de trabalho. Nesse caso, suspende-se, o contrato de trabalho está suspenso, né? Ele está afastado do trabalho. Há a suspensão da prescrição? E a resposta, pessoal, ela é encontrada na OJ 375. E vejam só
o que diz a UJ 375. A suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Portanto, só haverá suspensão da prescrição quando o empregado comprovar que estava impossibilitado de acessar ao judiciário, né, em virtude da própria doença, né, está acamado, está em coma, enfim, está sem condições de buscar o poder judiciário. Então, pessoal, a suspensão do contrato de trabalho em razão de auxílio ou de acidente de trabalho não quer dizer necessariamente que vai se interromper que vai suspender a fluência do prazo prescricional. Aí tem que se observar exatamente, principalmente, a parte final da súmula 153, se ele estava impossibilitado ou não de acessar o poder judiciário. Bom, e a interrupção da prescrição? Bom, a interrupção da prescrição segue o parágrafo 3º do artigo 11. O parágrafo 3º do artigo 11 vai dizer que a interrupção da prescrição ocorrerá somente pelo ajuizamento da ação trabalhista, mesmo que num juízo incompetente. Aquelas questões que a gente analisou já quando vimos a competência da Justiça do Trabalho, né? Então, observe o que diz o parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Bom, uma outra situação muito importante é a prescrição nas ações meramente declaratórias. Como assim, professor? A ação meramente declaratória é aquela em que o objetivo é puramente a declaração da existência de um vínculo empregatício. Não há, por exemplo, uma pretensão de condenação do empregador a parcelas trabalhistas, mas meramente a declaração da existência do vínculo empregatício. Isso é muito comum quando o empregado, na iminência de se aposentar, pretende a declaração de um vínculo empregatício há muito tempo, tido há muito tempo atrás e não reconhecido à época. Trabalhei, meu primeiro emprego foi sem carteira. Essas hipóteses que são muito corriqueiras, né? No dia a dia, trabalhei quando eu era muito novo numa loja, não tive a carteira assinada e agora está me faltando justamente esse período para eu me aposentar. Neste caso, aplica-se o parágrafo 1º do artigo 11, que diz o seguinte: o disposto neste artigo, que é a prescrição, os dois tipos de prescrição, não se aplica às ações que tenham por objetivo anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Portanto, esses são casos em que não há afluência do prazo prescricional. Tá? Então, o empregado pode, obviamente, ajuizar a sua ação a qualquer momento. Bom, um tema muito interessante diz respeito à questão da prescrição intercorrente. Como vocês estudaram no processo civil, lá está previsto no artigo 485 do CPC e também no artigo 924.5 do CPC, a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre na vigência da ação, quando a ação está ajuizada pelo abandono da parte, pela inércia da parte, né? Então, quando a parte deixa o processo fica parado pelo prazo da prescrição, opera-se aquilo que se denomina de prescrição intercorrente. Quer dizer, ou seja, intercorrente por quê? Dentro do processo. Isso foi, durante muito tempo, foi muito debatido, se a prescrição intercorrente se aplicava ou não aplicava ao processo do trabalho. De um lado, o TST dizia que a prescrição intercorrente não se aplicava no processo do trabalho, na súmula 114. De outro lado, o STF, na súmula 327, dizia que o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Então havia essa cisânia aí acerca de cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho, não cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho. Pois bem, surpreendendo a todos, a reforma trabalhista trouxe a prescrição intercorrente para o processo do trabalho.
lá no seu artigo 11A, que diz o seguinte: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, o que acontece, né? Imaginamos que a ação transitada em julgado, já na fase de execução, e o empregado simplesmente não cumpre determinação judicial, deixando o processo parado pelo prazo da prescrição bienal. Nesse caso, opera-se aquilo que denomina-se de prescrição intercorrente. A gente está vendo já inúmeros despachos de juízes avisando as partes da fluência do prazo da prescrição, caso nenhuma medida seja tomada. Então, nós temos essa novidade no processo do trabalho, que é trazer a prescrição intercorrente para dentro do processo do trabalho, o que antes era motivo de certo questionamento, a maioria da doutrina era contrário à prescrição intercorrente, agora a reforma trabalhista trouxe ela para dentro do processo do trabalho. E qual é o momento adequado para a arguição da prescrição? Pois bem, pessoal, obviamente que a prescrição é uma matéria de defesa, então é natural e se esperar que numa prejudicial demérito dentro da contestação se argua a prescrição. Mas não necessariamente a prescrição deve ser arguída na contestação. Por que isso? Tá? Porque já o Código Civil sempre ressaltou, no seu artigo 193, que a prescrição pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então, ou seja, ela não necessariamente precisa ser arguída em defesa. E também não necessariamente precisa ser arguída apenas nas varas do trabalho, na primeira instância. A súmula 153 do TST, diz o seguinte, que a prescrição pode ser arguida em qualquer instância ordinária. Especificamente, a redação diz o seguinte: prescrição não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Então, quer dizer, pessoal, que a qualquer momento, sendo instância ordinária, se pode arguir a prescrição. E o que é instância ordinária? Varas do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Varas do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Então, ela não precisa ser, obviamente, arguída na defesa, podendo ser arguída a qualquer momento, desde que em instância ordinária. Ou seja, não arguída nas varas do trabalho, não arguída no TRT, não pode mais ser suscitada, por exemplo, via recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Também, pessoal, prescrição de ofício. Cabe prescrição de ofício no processo do trabalho? Temos que lembrar que a CLT nada fala, ela é omissa. E o processo do trabalho se assenta no princípio da proteção. É por isso que a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária entendem que não se argui prescrição, não se conhece de prescrição de ofício no processo do trabalho. Ou seja, não incumbe ao juiz arguir a prescrição, senão por provocação da parte contrária a quem aproveita. Tá bem? Então essa é a melhor doutrina e a melhor jurisprudência sobre o caso. Já li, inclusive, teses de doutorado falando da prescrição de ofício no processo do trabalho. Mas a jurisprudência dominante a esse respeito diz que a prescrição deve ser arguida pela parte. Bom, pessoal, e a prescrição do dano moral? Né? Se a gente está falando até agora de crédito trabalhista, prescrição do contrato de trabalho, vocês bem sabem que por força da emenda constitucional 45, as ações de indenização por danos morais são de competência da Justiça do Trabalho. Mas o dano moral, a responsabilidade civil, não é um instituto de direito do trabalho. E aí, nesse caso, qual é a prescrição que se aplica ao empregado que quer ajuizar uma ação por assédio moral, ao empregado que quer ajuizar uma ação por assédio moral, por assédio sexual, por danos materiais contra o seu empregador? Ele está sujeito à prescrição do Código Civil, afinal de contas é um crédito de natureza civil, ou a prescrição do direito do trabalho. Bom, e apesar de ter tido alguma discussão durante alguns anos acerca dessa questão, a jurisprudência
principalmente do TST e até do nosso próprio tribunal, já assentou um entendimento de que, ainda que a pretensão seja de dano moral, os prazos prescricionais aplicáveis são os prazos prescricionais do direito do trabalho, ou seja, 2 anos para juizar, podendo reclamar os últimos 5 anos. Então, pessoal, são esses os pontos que eu queria abordar com vocês acerca da prescrição e da decadência. Encerro aqui esse nosso tópico e me coloco à disposição para todas as dúvidas que se fizerem necessárias. Desejo a todos uma ótima semana, um abraço.